3, 2, 1. Oh, você podia fazer umas brincadeirinhas, né? E aí, fofídeos, beleza? Olha só, lembra aquela revisão pré-ENEM? Pois bem, molecada, tá chegando ele. Novembro entrou, ENEM chegou. Pois é, propósito do Zuluzão é fazer um breve review com alguns assuntos que mais caem. Não é novidade para ninguém, você sabe, química orgânica é o assunto que impera bastante no ENEM. Cai bastante, de modo direto ou indireto. Então, vou começar a nossa revisãozinha por ela. Na verdade, a nossa revisão ENEM, esse ano, vai ser com base na química orgânica. Olha só, e para isso, eu separei alguns assuntos e alguns exercícios dos ENEMs anteriores para que você possa se divertir bastante. Eu sou o Zulu, do Química com o Zulu, e nós vamos fazer a nossa revisão ENEM. Você achou bonito, não achou? Olha que coisa linda, bro. Nossa revisão Química Orgânica 1. Olha isso. Fofídeos, a primeira parte da Química Orgânica tem a ver com classificação de cadeias, classificação de carbonos, ver como isso cai, como isso aparece, ver como foi que apareceu nos 2 últimos anos, talvez no último ano. E aí, pra gente falar de classificação de carbono e de cadeia, é legal você lembrar que o carbono, ele pode ser classificado quanto ao número de carbonos ligados ao carbono de estudo, e aí a gente tem os carbonos primários, secundários, terciários e quaternários. Carbonos primários, até um carbono ligado ao carbono de estudo, carbono secundário, 2 carbonos, carbono terciário, 3 carbonos, carbono quaternário, 4 carbonos ligados ao carbono em estudo. Outro assunto legal é quanto ao tipo de ligação, o carboninho poderá ser saturado ou insaturado. Com relação à geometria do carbono, esse carboninho poderá ser tetraédrico, trigonal plano ou linear. É muito bacana você se ater a esses detalhes. E com relação à hibridação, o carboninho poderá ser sp3, sp2 ou sp. Carboninho sp3 é o tetraédrico, carboninho sp2 é o trigonal plano e o carboninho sp é o linear, seja ele com uma tripla e uma simples ou 2 duplas. Com relação às cadeias, é importante você lembrar, com relação ao fechamento, cadeia aberta ou fechada, com relação à disposição dos átomos de carbono, ela pode ser normal ou ramificada. Com relação ao tipo de ligação, essa cadeia poderá ser saturada ou insaturada. E com relação à presença ou ausência de heteroátomo, a gente diz que a natureza da cadeia, ela poderá ser homogênea ou heterogênea. Importante, quando você estiver falando de cadeias fechadas ou abertas, nesse universo de cadeias fechadas e abertas, a gente tem um grupinho de cadeias fechadas chamadas de cadeias aromáticas. É aquela que tem um anel benzênico. Se liga, brole! Quando eu falo do anel benzênico, ou eu vou ver aquele hexágono com ligações duplas alternadas, num total de 3 ligações, ou então eu vou ver aquele anelzinho com um círculozinho no meio. Enxergou esse cara, eu tô falando de uma cadeia aromática. Zulu, eu não tenho círculo. Zulu, eu não tenho aquele conjuntinho de dupla simples e dupla, ou seja, 3 ligaçõezinhas duplas. Então não será um anel aromático. Tudo bem? Foi? Lembrou disso? Presença do heteroátomo quando eu tenho átomo diferente de carbono entre carbonos, e com relação à insaturação de uma cadeia, eu preciso ter as duplas ligações ou triplas ligações entre carbonos. Não se esqueça, se liga aí, brole. Vamos nessa, vamos pro rock. Importante agora, vamos dar uma olhadinha como é que foram os exercícios dos anteriores. Olha só, Fofídio, para você o enunciado apareceu aqui. Curtiu, né, brole? Vamos lá. Essa questãozinha te diz o seguinte: o grafeno é uma forma alotrópica do carbono constituído por uma folha planar, arranjo bidimensional de átomos de carbono, compactados e com espessura de apenas um átomo. Sua estrutura é hexagonal, conforme a figura. Olha essa figura, mano, que louca! Pois é, cara, esse é o grafeno. Nesse arranjo, os átomos de carbono possuem hibridação. Peraí, vamos lá de novo. Presta atenção no que o enunciado está te dizendo.
Ele fala forma alotrópica. É importante a gente lembrar que o carbono tem alótropos. Lembra? Carbono grafite, carbono diamante. Meu, o grafeno é um alótropo do carbono. São diferentes maneiras que um elemento tem de se apresentar na natureza na forma de substância simples. Bom, muito bem. Aí, quando eu falo disso, ele fala também aí no enunciado sobre a folha planar. Ou seja, arranjo bidimensional, folha planar, você tem 3 geometrias para o carbono. Tetraédrico, trigonal e linear. O tetraédrico, ela é tridimensional, ou seja, resta esses carboninhos serem ou lineares ou trigonal plano. Ele não pode ser tetraédrico. Broly, dá uma olhada na estrutura. Você não tem carbono linear aí. Você já matou que todos esses carbonos estão com estrutura trigonal plana. Feito o jogo, molecada? Olha só, continuando. Quando eu faço essa análise, ele me pergunta sobre a hibridação. Cara, carbono tetraédrico é sp3. Carbono linear é sp. Velho, esses carbonos só podem estar hibridizados em sp2. E aí você vê que os carboninhos estão hibridizados em sp2 com uma geometria trigonal plana. Foi? Bora pro próximo? Olha só que da hora. Próximo exercise. Sol! Ele diz o seguinte para você. O hidrocarboneto, representado pela estrutura química a seguir, pode ser isolado a partir das folhas ou das flores de determinadas plantas. Além disso, sua função é relacionada, entre outros fatores, a seu perfil de insaturações. Moleque, se ele está te falando de insaturações, o que é que você tem que lembrar? Carbono saturado é aquele que só faz simples ligações, carbono insaturado é aquele que faz duplas ou triplas ligações. Nessa estrutura, provavelmente ele vai te pedir para analisar justamente os carboninhos que estão fazendo duplas ou triplas ligações. Bom, considerando esse perfil específico, quantas ligações π a molécula contém? Olha só, dá uma olhada na molequinha, fofídio. Quando ele fala de insaturações, o que ele quer que você enxergue? Ele quer que você enxergue isso. Agora que você enxergou isso, olha só, eu tenho no anelzinho de 6 carbonos uma dupla, no meio da cadeia outra dupla e no finalzinho da cadeia eu tenho uma tripla ligação. Essas ligações, pessoal, a ligação simples, ela está com um orbitalzinho hibridizado, mas a ligação dupla ou a tripla, eu tenho aquelas ligações π. Nesse caso, a gente tem uma ligação π que está no anelzinho, uma ligação π, que é essa segunda dupla ligação que aparece aí, e 2 ligações πs nesse conjuntinho de triplas. Feito isso, observe que o que nós teremos são 4 ligações do tipo π. Todas as outras serão ligações do tipo sigma. Fofídeos, eu espero ter sido útil. Zuluzeira se despede de você aqui. E esse foi o nosso reviewzinho de Química Orgânica, primeira parte. Belezeira? Se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho. Fui!